Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao nosso canal Vem Pensar TV. Pastor Jefferson de novo aqui. E hoje eu quero cumprir com uma promessa que eu fiz há algum tempo atrás, quando terminou a novela Apocalipse da Record. Eu prometi fazer uma análise a respeito dos erros e acertos, na abordagem da novela. Bom, e eu quero começar dizendo o seguinte: independente dos erros e acertos de uma novela assim, principalmente agora essa novela Jesus que está passando, e portanto qualquer outra programação bíblica que a Record tem veiculado, independente dos erros e acertos, eu quero dizer para vocês que é uma bênção ter um canal aberto no Brasil, passando programações assim tão abertamente bíblicas, E isto é algo que, na minha opinião, não tem preço, tá? E algumas pessoas são demasiadamente críticas. Se a coisa não estiver perfeitamente encaixada dentro da filosofia delas, da forma como elas enxergam aquele assunto, elas acham que não está bom, Só que elas se esquecem de que, há pouco tempo atrás, o Brasil era um país a 100% dominado pela Globo, um canal de esquerda, um canal anti-Bíblia, anti-Deus, anti-Jesus, anti-igreja, anti-moralidade, anti-tudo que nós consideramos importante para nós, E nós vivíamos à mercê da Rede Globo de televisão. Com o passar do tempo, claro, as redes sociais, a internet, digamos assim, mudou consideravelmente o poder dessas emissoras abertas de televisão. Hoje a influência da mídia está muito pulverizada por causa das redes sociais e, além disto, nós temos a rede Record de televisão, que, independente de você gostar ou não, da igreja que está por detrás dela, do bispo que está por detrás da rede, nós temos que admitir que houve um avanço a partir do momento em que nós temos hoje um canal no Brasil que veicula conteúdos bíblicos. Portanto, os erros e os acertos que eu vou mostrar aqui não estão aqui nem para denegrir a novela e nem também para promover a novela, porque a proposta não é essa. A proposta aqui é usar o nosso canal como um instrumento de análise profética, para mostrar aqui aonde eu entendo que a novela acertou na sua abordagem e aonde que eu entendo que a novela tenha errado na sua abordagem, Então eu quero começar com os erros, aquilo que eu considero terem sido erros da novela na abordagem do assunto Apocalipse, tá? Primeiro erro que eu considero, e eu até entendo, inclusive, o porquê desse erro, é o fato dos acontecimentos terem sido centrados na Itália e no Brasil, Tudo acontecia, aliás, Itália, Nova York e Brasil. Itália, Nova York e Brasil por causa da sede da ONU, Então, para mim, esse é o primeiro erro da abordagem da novela. Porque a novela, os autores da novela certamente fizeram algum tipo de pesquisa, mas eles optaram, então, em seguir a teoria do anticristo europeu, Sendo assim, o que eles fizeram? Eles montaram uma sede na Itália, uma sede em Nova York, por causa das Nações Unidas, e como a novela é brasileira e a rede é brasileira, eles então também tentaram focar o Brasil como um polo importante da atuação do anticristo. O Brasil dá para entender, porque já que a novela é brasileira, claro que eles teriam que destacar, usar o Brasil também como pano de fundo para isso. Mas a Itália e a Nova York, claro que denotaram claramente uma opção dos autores da novela por um anticristo europeu, que, do meu ponto de vista, é uma mentalidade já ultrapassada. Hoje, a grande maioria dos escatólogos espalhados pelo mundo inteiro já estão revendo esse conceito de um anticristo genuinamente europeu, de olhos azuis, apesar de que o ator brasileiro não tinha esse perfil, mas é sempre aquela mentalidade, um anticristo branco, de cabelos loiros e olhos azuis, aquela mentalidade
né, europeia, de raça pura europeia, de um anticristo assim. O tempo, quanto mais o tempo vai passando, menos provável se torna que o anticristo seja alguém desta natureza. Tá? O segundo erro que eu considero na novela Apocalipse é exatamente o anticristo ser um empresário europeu, né? Esta é a visão mais antiga do anticristo nessa conjuntura escatológica. Hoje, há ainda os que defendem um anticristo europeu, mas eles já partiram para o lado religioso. O anticristo seria um personagem religioso da Europa, né? Mas a novela optou pela visão mais antiga ainda do anticristo europeu, que é o anticristo empresário, não é? É aquele anticristo rico, bilionário, empresário, que vai assumir o controle das Nações Unidas e vai se tornar o anticristo a partir daí. Mas, inclusive, você pode perceber que há uma incoerência nisso aí, porque, inclusive, a própria novela não conseguiu conectar. A própria novela não conseguiu fazer a transição, né, de uma coisa para outra, porque uma coisa, a coisa não é plausível, não é? Então, eles tiveram uma profunda dificuldade e, para eles conseguirem fazer essa transição, eles tiveram que cometer um outro erro, que é o anticristo sobrevivendo a um atentado de morte, não é? Baseado em Apocalipse 17, que fala sobre a ferida mortal que será curada, mas aquele texto é lido erradamente pela maioria, não é? As pessoas leem aquele texto erradamente. Então, tem gente que ainda acredita que o anticristo vai sofrer um atentado e ele vai sobreviver a esse atentado, ou ele vai ressuscitar do atentado, como foi a opção da novela, para que ele então reapareça como anticristo. O que também é um erro, que na verdade é um mito, né? A Bíblia não profetiza nenhum atentado ao anticristo, ao indivíduo, ao homem anticristo. Não, o que o texto diz é que o sistema anticristo, que tem 7 cabeças, uma das cabeças recebeu uma ferida mortal que será curada. É isso que o texto diz. O texto está se referindo ao sistema que tem 7 cabeças. Ou será que o anticristo vai ter 7 cabeças, né? Claro que não. O texto se refere ao sistema anticristo. E esse sistema anticristo tem 7 cabeças, que é o que tudo indica, são os 7 impérios ao longo do tempo que formaram a estrutura do anticristo, né? E que permitirá que ele se levante no tempo do fim. Sendo assim, o que acontece? Uma dessas cabeças, dessas 7, uma dessas cabeças tem uma ferida mortal que será curada. E eu tenho um vídeo aí, inclusive, explicando sobre isto, quando eu explico sobre o capítulo 4 de Daniel, que mostra a Babilônia praticamente sendo dizimada, né? Na visão que Deus deu para Nabucodonosor, a Babilônia representada por uma árvore, e ela é cortada rente ao chão, mas as raízes ficam no chão. Mas à medida que ela é cortada, aquela árvore frondosa que era vista de longe, dá a impressão que o império morreu, desapareceu, dá a impressão que o império não existe mais, mas Deus já mandou avisar, olha, deixa a raiz no chão, não é? E põe nela uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Portanto, há uma conexão ao território da Grécia, que é bronze, e há uma conexão ao Império Romano, que é o ferro. E essas duas conexões farão com que esta árvore renasça, não é? Então, do meu ponto de vista, essa analogia da árvore se encaixa na ferida mortal, na cabeça que recebe a ferida mortal, mas que é curada, né? Então, para mim, essa cabeça é a Babilônia, porque, diga-se de passagem, ela é a cabeça, né? O próprio texto do capítulo 2 de Daniel, quando Daniel está interpretando a visão, ele diz para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então, esta cabeça que recebe a ferida mortal e que é curada, na verdade, é a Babilônia, que compõe os 7 impérios de suporte ao anticristo, né? E que hoje é o Iraque e que foi o centro de duas grandes guerras nos últimos tempos e que ainda continua no centro aí das discussões mundiais, porque é um país muito bem estrategicamente centralizado, está do lado do Irã,
é uma base importante para os Estados Unidos da América e que, por outro lado, também é disputado pela Rússia, que usa o Irã como base, e o Iraque está bem ali centralizado no meio, numa posição muito estratégica, tendo ao norte a Síria, e que, portanto, o Iraque, a Babilônia parece que desapareceu, está lá o Iraquezinho lá, né? Que muita gente não presta atenção, mas a própria Bíblia diz, deixa a raiz no chão, e se essa raiz está no chão, há uma razão para isto. Portanto, a novela, para tentar justificar uma transição de um empresário europeu para um anticristo ultramaligno, teve que cometer esse segundo erro, né, da ferida mortal, dele recebendo um tiro, morrendo e depois ressuscitando, e já ressuscitando então como o próprio capeta em pessoa, né? Então você vê que forçaram a barra para tentar justificar uma outra concepção errônea de que o anticristo será um empresário europeu, tá? Portanto, o outro erro é a ferida de morte. E o quarto erro que eu considero é o falso profeta sendo um papa. E aqui eu quero explicar por quê. Há pessoas, inclusive aqui nos Estados Unidos, pessoas que eu, inclusive, respeito muito no campo profético, que vê a possibilidade do anticristo ser um papa, tá? E um papa que surgirá no futuro aí e que negará questões importantes a respeito de Jesus, né, a divindade de Cristo e coisas dessa natureza. Eu considero isso 100% impossível? Não. O que me faz ficar com o pé atrás, no sentido de não negar 100% que isso seja possível, é exatamente o fato de ter gente muito boa por aí que crê nisso e defende isso. Então, se há pessoas como, por exemplo, o Perry Stone, que vê esta possibilidade muito real, há pessoas como, por exemplo, o Baxter, né? Que é, inclusive, pós-tribulacionista, mas é um cara que eu respeito muito na forma como ele enxerga o Apocalipse. Joel Richardson, que também... Enfim, tem algumas pessoas que veem a possibilidade do falso profeta ser o Papa, tá? Ou um Papa, né? Portanto, eu não elimino 100%, mas hoje eu não estou 100% confortável em considerar o Papa como sendo o anticristo por causa de algumas questões. Por exemplo, Daniel capítulo 8, versículo 20, diz que o carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Pérsia hoje é o Irã. E em Apocalipse capítulo 13 aparece um cordeiro com 2 chifres, que é o falso profeta, tá? A questão aí de cordeiro para carneiro tem a ver com a questão também das línguas, né? As línguas originais que foram escritas, um em hebraico, hebraico-aramaico, o outro em grego. Mas é muita coincidência, tá? Que João diga que o falso profeta é um cordeiro com 2 chifres e Daniel diga que tenha visto um carneiro com 2 chifres e o anjo diz para ele, são os reis da Média e da Pérsia. Então eu fico com essa pulguinha atrás da orelha, se de repente o falso profeta não vem do Irã, não vem da antiga Pérsia, entendeu? O que faria sentido caso o anticristo seja muçulmano, como eu acredito e tantos outros acreditam, nesse sentido. Portanto, essa ideia do falso profeta sendo um papa, claro que eles usam trocaram o nome da igreja na novela, aquela coisa toda, eles foram espertos, mas é só assistir que você vê, obviamente, que eles estão se referindo a um possível papa, né? E outro erro que eu considero da novela é a mulher escondida no deserto, que eles tomaram de forma literal, né? Eles pegaram a repórter Zoe, né, que ficou grávida do rapaz lá, que eu esqueci o nome, ficou grávida lá do moço, e ela então, o avião caiu, inclusive o texto fala sobre asas de águias, né? O avião caiu e ela então ficou escondida no deserto e deu à luz a um filho, e o anticristo estava procurando ela e o filho para matar. Então eles pegaram a coisa no sentido literal do Apocalipse 12 e fizeram de forma literal. Então a mulher era a Zoe, a repórter, o filho varão que ela daria à luz e que o dragão queria destruir era o filho que ela estava grávida do personagem Benjamim, lembrei, do personagem Benjamim, e então eles tomaram isso de forma literal, o que é claramente um erro. Apocalipse capítulo 12 diz respeito a outra coisa, não é? Ao lado cósmico, um sinal cósmico,
que está claramente provado que tem a ver com Apocalipse 12, e em segundo lugar o lado espiritual, que eu continuo crendo que aquela mulher é Israel, o filho varão é Cristo e o dragão é Satanás, tá? Eu não estou aqui para entrar em detalhes, eu estou aqui apenas para fazer uma análise da novela para poder te ajudar na sua interpretação. Muito bem, quais são então os acertos que eu considero na novela, tá? O primeiro acerto que eu considero é o arrebatamento antes da tribulação. Eles mostram claramente as pessoas sendo arrebatadas antes da grande tribulação. Isto para mim é um tremendo acerto, porque hoje em dia ainda há aqueles que insistem em interpretar a Bíblia com uma visão ocidental, né? Então eles leem a Bíblia e eles encaram Israel e a igreja como um corpo único, não é? Então, uma vez que você erra nesse ponto, você vai errar todo o restante da escatologia, tá? Israel tem que ser visto como um corpo independente da igreja. Igreja e Israel são dois corpos independentes. Eles se tornam um só povo na salvação, porque a salvação só tem uma fonte, que é Cristo, mas eles têm origens diferentes, eles têm funções diferentes no reino de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa diz Israel e a igreja são a mesma coisa, pronto, daí para frente ele vai errar todo o restante da escatologia, ok? E vai interpretar erradamente Mateus 24, vai interpretar erradamente o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, a pessoa vai continuar errando daí para frente, porque a pessoa errou na largada, ok? Então a novela acerta quando mostra que o arrebatamento é antes da tribulação. Segunda coisa que a novela acertou é a perseguição aos judeus e aos que perderam o arrebatamento. Perfeitamente, porque é exatamente isso que vai acontecer. Então, quando você lê Mateus 24, a partir do versículo 9, porque até o versículo 8 a igreja está incluída, do versículo 9 para frente, a igreja não está mais incluída. Já é o período da grande tribulação, e a grande tribulação está desenhada para Israel, e logicamente que aqueles que perderem o arrebatamento e não quiserem a marca da besta também vão pagar o preço, porque a salvação então aí, ela virá pela morte, pela dor e pela morte, tá? Então a novela acertou nesse aspecto ao mostrar que durante a grande tribulação haverá uma concentração, um foco do anticristo em perseguir Israel e perseguir a nação, o povo e a cidade de Jerusalém, tá? O terceiro acerto que eu considero da novela é a destruição parcial de Jerusalém, porque haverá uma invasão de Jerusalém, Jerusalém será parcialmente destruída, e ainda não estou falando do Armagedon no final, né? Eu estou falando do momento em que o anticristo decide invadir Jerusalém, quando ele rompe a aliança com muitos, né, o texto diz, com muitos na metade da semana, e então ele tenta se apropriar do templo para se parecer como Deus, né? Esse templo aí, ele tem um sentido, ele pode ter um sentido literal, mas ele tem também um sentido figurativo. O templo enquanto o interior das pessoas, o íntimo das pessoas, como templo de Deus. E ele se assentará nesse templo também, aonde ele buscará ser adorado como Deus. Ok? Então, Jerusalém será parcialmente destruída, até que no final da grande tribulação o anticristo tente dizimar Jerusalém, dizimar os judeus, e então ele será impedido com a parousia, que é a volta visível de Jesus, que é, inclusive, o outro acerto da novela, que mostra a vinda de Cristo, a sua parousia no fim da grande tribulação. Então, aquilo que os pós-tribulacionistas acham que vai acontecer antes da igreja ser arrebatada, na verdade, acontece no fim da grande tribulação, que é a parousia, tá? Então, confundir arrebatamento com parousia, de novo, é tão grave quanto confundir a igreja com Israel, ok? E o outro acerto é a aliança do anticristo com várias nações. Aparece na novela o anticristo fazendo aliança com várias nações, apesar de que não será daquela forma. Essa aliança será religiosa, ela tem como base o islamismo, tá? Mas haverá uma aliança realmente do anticristo com várias nações, o que o fortalecerá e fará com que ele assuma o controle das demais nações. Ele não precisa ter aliança com todas as nações, basta ele ter aliança com um número suficiente de nações, com poder bélico suficiente, o que fará com que as demais nações se sujeitem àquilo, ok?
E, por fim, o último acerto que eu considero da novela é Satanás, o anticristo e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo, o que a Bíblia descreve claramente como sendo assim. Tá? Jesus volta, e na volta de Jesus, então, né, para impedir que Israel seja dizimado do mapa, o Senhor volta, então, o anticristo e o falso profeta, e, logicamente, Satanás, são lançados, diz o texto, vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá? Então, esse é o resumão da novela, digamos assim. E embora eu veja aqui alguns erros, né, não sei se eu chamaria de erro ou eu chamaria de opção escatológica da novela e dos autores da novela. Eles fizeram uma opção escatológica. Se eu fosse também escrever uma novela ou um filme sobre o Apocalipse, eu teria que fazer uma opção escatológica, né? Que aos olhos de muitos poderia soar como erro, entendeu? Então eu não chamaria necessariamente de erro, eu chamaria de opção escatológica, mas para que você entenda, a partir da minha visão de escatologia, então aquilo é visto como um erro de interpretação do texto, tá bom? Fora isto, continuo dizendo que eu acho uma bênção essas novelas, acho muito melhor as famílias brasileiras terem uma novela dessa para assistir, como O Rico e o Lázaro, o Apocalipse, O Rei Davi e tantas outras, e agora essa novela chamada Jesus, que eu já tenho visto aqui alguns capítulos tremendos. Claro que não tem como, gente, entenda isso, não tem como fazer uma novela dessa e fazer com que ela seja 100% rigorosamente de acordo com o texto bíblico. Não tem como. O autor precisa preencher as lacunas vazias deixadas pelo texto, porque o texto está ali para ser prático, né? O texto bíblico é prático, né? Então, a função do autor é preencher aquelas lacunas vazias com alguma informação, algumas deduções, né, do que poderia ter acontecido dentro daquelas lacunas para facilitar a parte da dramaturgia, né, da novela. Entendem? Então, tem gente que é muito impiedosa, não entende esse lado da história e, portanto, né, joga a criança, a bacia, a água suja com a criança no lixo, né? Não. Tira a criança e joga a água suja no lixo, né? Então, independente de qualquer coisa, eu considero uma bênção essas novelas, melhor ter isto do que ter essas baboseiras aí da rede esgoto de televisão derramando aí na sala, né, das famílias cristãs. Tá bom? Espero ter ajudado, contribuído um pouco aí, mais um pouquinho, né, com as suas dúvidas escatológicas. E voltamos a qualquer momento aí, se Deus quiser, com outro vídeo. Um abraço a todos.